Hoje é a nossa terceira mensagem da série Igreja em Reforma, e essa série ela tem marcado a nossa vida, como comunidade, tem marcado a nossa transição para dentro dessa teologia reformada, e o quanto nós já aprendemos e crescemos, não é verdade? Eu perguntava quinta-feira no nosso grupo de discipulado como tem sido essa jornada, perguntei a alguns irmãos, e a resposta foi meio que unânime entre todos. É uma redescoberta de muitas coisas que nós achávamos que era verdade e não são. Muitas coisas que a gente olhava e achava que era bíblico, mas não é bíblico, era apenas cultural. Coisas que a gente vem vivendo ao longo da nossa trajetória dentro da igreja e que a gente não encontra fundamentação na palavra, mas que a gente vive por uma questão cultural. Então, tem sido muito bacana essa reconstrução dentro de nós. Então, eu quero te encorajar o quê? Eu quero te encorajar a ir mais fundo nisso. A você não ficar satisfeito só com a mensagem de domingo, mas que você possa realmente participar do nosso grupo de discipulado na quinta-feira, que você possa ler algum livro relacionado ao tema, ou até mesmo a teologia reformada como um todo, que você possa ver alguma mensagem no YouTube de um pastor que você gosta, que pega na linha do que a gente está ministrando, bota lá o tema da semana, se você não quer ouvir de novo a minha mensagem, bota lá no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o Sola Fide, que é somente a fé. Bota lá, pregação Sola Fide, você vai ver muita coisa boa lá, de pastores muito bons, bem melhores do que eu para te instruir também, tá bom? Mas não fica só no alimento de domingo, é muito pouco. É muito pouco. Quanto mais você mergulhar, quanto mais você se aprofundar nesse tema, mais as suas ideias vão sendo formatadas e vão te ajudar a criar essas convicções que você precisa ter para defender a sua fé. A gente falava na quinta-feira a respeito da importância da defesa da fé. Os apóstolos defendiam a fé que eles acreditavam. Eles disseram, é desse testemunho que nós estamos falando, é sobre esse Cristo que nós estamos pregando. E essa tem que ser a nossa mensagem também, uma mensagem de convicção. E essa convicção a gente adquire não só no domingo, mas também na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A Mari é psicóloga, sabe que quanto mais a gente absorve as ideias, mais a gente vai acreditando naquilo que está absorvendo. Amém? Então, hoje nós vamos seguir a nossa série de mensagens com esse que é o terceiro fundamento, que é o Sola Fide, ou somente a fé. E eu queria que você abrisse lá no livro de Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 3, glória a Deus. Opa, tá pintando glória a Deus lá no fundo agora. Vamos fazer de novo então? Você abre comigo a sua Bíblia no livro de Romanos 3. Glória a Deus, isso aí, gente. Por favor, não me deixa sozinho aqui. É a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. E aí você vai deixar aberto por um instante, lá no versículo 20, em diante. Só para a gente fazer uma breve recapitulação do que a gente ouviu na semana passada, porque a mensagem de hoje ela é uma continuação daquilo que aprendemos no domingo que passou, certo? O que a gente falou no último domingo? Solos Christus, que é somente Cristo. É a figura de Jesus como esse único mediador que existe entre Deus, que é totalmente santo, e o homem que é totalmente pecador. E através dessa mediação que Jesus faz, é que nós conseguimos alcançar a salvação. Nós estávamos todos mortos em nossos delitos, pecados, a nossa natureza pecaminosa estava nos condenando à morte eterna e à separação eterna de Deus. E aí Jesus veio e pagou a dívida que era nossa. Aquela dívida que nos foi dada por causa do pecado que nos foi passado desde Adão e Eva. E aí esse pecado foi sendo passado para nós geração após geração. O homem não era capaz de se salvar sozinho. Ele precisava da figura do Redentor dele, que faria o sacrifício eterno por ele. E é por isso que lá no passado, nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, você vai ver que eles faziam a expiação, o dia da expiação, que era esse memorial, não memorial porque seria algo passado, mas era esse apontamento para o futuro. Eles faziam o dia da expiação não como um perdão de pecados, mas como algo que os remetesse ao Messias que havia de vir. O Messias que no futuro viria e perdoaria permanentemente os pecados do povo, do seu povo, e aí então eles não precisariam mais sacrificar. E a lei então ela tinha essa função, esse fundamento. E vimos então
que por conta da nossa natureza de pecado, essa dívida nós não conseguiríamos pagar. E Jesus pagou ela por nós. E por causa disso, da sua obra redentora na cruz, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso que diz Romanos 8:1. Ou seja, Jesus é o único caminho para o homem alcançar a salvação. E não há salvação fora dele. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A salvação não existe fora de Jesus. Não é pelo que fazemos, não é pelo que deixamos de fazer, pela oferta que damos ou pelos nossos bons atos. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. E é nisso que nós vamos caminhar hoje, então, nesse fundamento que é o sola fide. Sola fide. E a pergunta é: se só Jesus salva, se Jesus é o único caminho para a salvação, como que eu posso ser salvo por ele? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se só ele salva, como ser salvo por ele? O que eu preciso fazer para alcançar essa salvação? E dentro dessa pergunta, então, nós vamos nortear a nossa exposição de hoje. Você achou ali o versículo 20? Amém. Deu tempo, né, de você achar. Se você não achou, só lamento, acompanha no telão aí. Romanos 3, versículo 20 em diante, diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A justificação agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Até aqui é o texto que nós vamos ler na noite de hoje, sobre ele que nós vamos caminhar. O sola fide, que é esse nosso terceiro fundamento, ele é a doutrina de que o homem é salvo unicamente e exclusivamente pela fé em Jesus, sem influência das obras que nós praticamos, sem qualquer participação humana nesse processo de salvação. Você vê que no texto que lemos vai falar, lá no versículo 28, concluímos que o ser humano é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Ou seja, o sola fide, ou somente a fé, vai fazer esse contraponto de dizer que nós não somos salvos por aquilo que fazemos e nem por esforço próprio, ou qualquer tipo de participação do homem, mas somos salvos somente e tão somente pela fé em Cristo Jesus e na sua obra redentora da cruz. Ponto final e nada mais. É isso que diz o primeiro versículo que nós lemos, versículo 20, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. E também é o último que lemos. Concluímos que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E essa carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta muito preciosa para nós entendermos esse processo da justificação pela graça e pela fé. Eu falei quinta-feira para os nossos irmãos do discipulado, para que lessem Romanos inteiro em casa, porque justamente Paulo vem trazer esse panorama, ele vai dedicar ali cerca de 3 capítulos, só trazendo a consciência do pecado do homem. Ele vai dizer, o homem é mau, o homem é pecador, o homem por si só não consegue se salvar, as nossas obras isso, as nossas obras aquilo. E aí então ele vem falando, mas há uma chance, há uma saída para o homem pecador. E essa saída é a fé em Cristo Jesus.
Cristo esse que pagou a dívida que era nossa e por causa dele, por causa da sua obra, não das nossas, agora nós temos a justificação diante de Deus. A justificação é a doutrina da justificação. E dentro dessa carta de Romanos, você vê que Paulo fez um verdadeiro e grande tratado sobre essa justificação. E é dentro dela que nós encontramos o famoso texto de Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, diz Paulo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus, ela se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que Paulo não tinha vergonha do evangelho? Porque o evangelho é poder de Deus para salvar. O evangelho é poderoso, irmãos. A salvação não está em mim, não está em você, está no evangelho de Jesus Cristo, está na obra redentora da cruz. Isso que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Salvação de quem? De todo aquele que crê. Não é aquele que crê e faz alguma coisa. Também não é aquele que crê e é digno de alguma coisa. Não, é todo aquele que crê e que se encontrar bonzinho diante do Senhor, esse vai ser salvo. Não. O texto é pontual. Ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Vírgula. Não tem acréscimo depois do crer, não tem nada que vá completar essa sentença. Ele vai dizer primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, sem nota de rodapé, nem letra miúda de um contrato, nada, irmãos. Apenas a fé viva e verdadeira no Filho de um Deus que é vivo e verdadeiro. Ponto final. Eu não sei você, mas eu fico reconfortado diante dessas verdades. Porque isso é maravilhoso, irmãos. Essa verdade, ela tira dos nossos ombros qualquer responsabilidade ou fardo, ou mérito, ou participação que eu e você possamos ter na obra da salvação de Jesus. Você já pensou se a salvação dependesse de nós? Meu Deus do céu, a gente estava lascado. Estava todo mundo condenado, irmãos. Porque você acorda santo, você toma café, você já pecou no seu pensamento. Aí você pede perdão, aí você vive santo até meio-dia, daí meio-dia você peca de novo. Puxa, agora eu desci da graça, agora eu perdi minha salvação. Agora eu peço perdão, ganhei minha salvação de novo. Aí você vive ali em salvação e graça até no meio da tarde. Daqui a pouco um atribulado do seu trabalho te diz algo aí que você não gostou e você mete a boca nele. Ou no trânsito alguém corta a sua frente, né, Bruno? Que nem o cara que invadiu seu caminhão lá, misericórdia. E aí você, perdi a salvação de novo. Que loucura. Não, agora eu vou me consertar com Deus e eu vou ganhar a salvação de novo. Não, irmãos. A salvação não tem participação nossa. A salvação é pela fé e nada mais, não é por obras, diz o texto que nós lemos. Não temos qualquer mérito, porque essa obra é exclusivamente de Deus. E quando nós aceitamos que a nossa salvação, ela depende unicamente da obra de Cristo, nós nos livramos da pressão de tentar ser bons o suficiente. Fica aquela coisa, né? Você tem que ser um bom crente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer assim, porque senão, cuidado, você vai perder a sua salvação. Irmãos, quando nós aceitamos que essa salvação depende única e exclusivamente do que Cristo fez e não do que nós somos capazes de fazer, é reconfortante saber que não depende de nós, porque senão a gente estaria todo mundo condenado. Essa confiança na suficiência da graça de Deus nos traz paz e descanso nele, no Senhor. Porque imagina se dependesse de nós, né? É justamente por não depender de nós que Efésios 2, versículo 8 e 9 vai nos afirmar o seguinte. Projeta para nós, Adriel, por gentileza. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante as suas obras? Não. Mediante o que você fez na sua semana? Não. É mediante a fé. Porque isso
não vem de vocês. Ou seja, não é obra nossa, não é mérito nosso, não é esforço nosso. É o que Cristo já fez. E aí ele completa: é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a Bíblia ela aponta claramente que a salvação não é por obras, é pela fé. Somente a fé nos salva. Nós vamos falar sobre obras mais à frente, para que você não crie nada errado na sua cabeça, mas entenda que você alcança a salvação, você recebe a salvação mediante a fé em Cristo Jesus e nada mais. Você não precisa fazer nada além de crer. Jesus não te pede nada além de fé, de crer naquilo que Ele fez. Se você crer, você será salvo, diz a palavra de Deus. Mas o interessante desse texto aqui é que lá no versículo 9, ele vai nos dizer não de obras para que ninguém se glorie. E esse texto ele é um instrumento muito legal para a gente fomentar a nossa humildade diante de Deus e diante dos irmãos. Não é verdade? Porque ele fala para que ninguém se glorie. Se nós somos salvos unicamente por um ato de fé e confiança naquilo que Jesus fez, então não existe espaço para soberba ou orgulho próprio na obra da salvação. Você nunca vai poder dizer que você é salvo porque você foi um bom crente. Você nunca vai dizer que você é salvo porque você dava seu dízimo. Você nunca vai poder dizer que é salvo porque você obedecia o que o pastor falava para você. Não, irmãos, não tem espaço para suas mãos trazerem a salvação para a sua vida. É Cristo que te dá, é Cristo que derrama a salvação sobre você. Se assim ficar mais fácil de você entender. Então, dentro da justificação pela fé, não existe espaço para nos acharmos melhores que alguém. Se nós alcançássemos o favor de Deus através de algum esforço pessoal, então poderíamos nos sentir superiores aos outros. Eu fui um bom crente essa semana, Lucas. Cara, eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia todo dia, eu fiz o meu devocional. Rapaz, essa semana eu tô no auge do céu. Ganhei um lugar lá do lado do trono de Deus. Não é assim, irmãos. Não é por mérito, não é por obra, não é pelo que fazemos. O fato de sermos salvos unicamente pela fé que recebemos naquilo que outra pessoa fez e não nós, que Jesus fez, quebra toda possibilidade de orgulho próprio. E deve causar em nós, Doug, esse temor de saber que estamos diante de um Deus que olhou para nós e disse assim: eu vou salvar esse camarada desgraçado pecador. Ele não tinha nada para olhar para nós e dizer assim: ele merece, ela fez por merecer, ela cumpriu os requisitos, ela vai ser salva. Não. Ele olhou para nós, nos amou e nos salvou, nos resgatou, sem que nós fizéssemos nada, sem merecer. E isso deve causar temor no nosso coração, porque nós não precisamos cumprir nada. Sabe quando você ganha alguma coisa assim que você diz: nossa, mas o que eu fiz para merecer isso? É isso que Jesus fez por nós. Somente a fé é necessária. Ela não é uma obra nossa, não tem participação minha e sua, mas é uma obra exclusivamente de Deus. E nesse sentido, Paulo vai nos dizer lá em Romanos, capítulo 11, Romanos de novo, leia Romanos em casa. Projeta para nós Romanos 11, versículo 6. Nesse sentido de que a salvação não é obra nossa e não tem participação minha e sua, é que Paulo vai dizer assim, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ora, se houvesse alguma coisa que eu e você precisássemos fazer, um requisito que eu e você precisássemos cumprir para sermos salvos, então a salvação não seria pela graça mediante a fé, a salvação seria por obras, por esforço pessoal, é o que diz o texto. Se não é pelas obras, é pela graça. Agora, se não é pela graça, então a graça não é mais graça. Então vamos dizer que todos somos salvos pelo que fazemos. Mas a própria palavra nos dá essa direção. Ela diz, olha aí, se é pela graça, não é por obras. Se não há graça, não é graça. Então, irmãos, a única obra necessária para a salvação foi aquela obra que Cristo fez na cruz e concluiu há mais de 2000 anos atrás. Essa era a única obra que precisava ser feita.
Não é a minha obra, não é a sua obra, não é o seu esforço. Ele já se esforçou por você. Ele foi até o fim por você. Tudo que havia de ser feito, Jesus fez. Você acha mesmo que ficou alguma ponta em aberto, algum espaço para preencher com a sua mão, com o seu esforço dentro da obra redentora da cruz? Do Filho de um Deus que é tão poderoso? Não, irmãos. A obra de Jesus foi completa na cruz do Calvário. Completa. Ele completou. Então agora, a salvação, e é isso que nós precisamos virar essa chave e entender. A salvação ela não é conquistada, porque Cristo já conquistou. A salvação é recebida por todos aqueles que creem em Jesus, mediante a fé. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê e faça boas obras. Não, todo aquele que crê e não falte no domingo. Podia ser, mas não é. Esse podia ser, mas não é. A salvação, a obra redentora da cruz é para todo aquele que crê. Quem crê não vai perecer, vai receber a vida eterna que Cristo conquistou. Isso é o que o texto está dizendo. Sem obras, irmãos, sem participação minha e sua, somente a fé nos é exigida para recebermos a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Tá, mas espera aí, talvez alguém se levante agora e diga assim, pastor, você está falando que a salvação não é por obras, mas e Tiago 2? E o texto lá de Tiago 2? Inclusive, ele fala que a salvação é por obras e que a fé sem obras é morta. Não é isso que Tiago 2 fala? Beleza, vamos lá, vamos ler Tiago 2. Bota o versículo 14 na tela para nós. Tiago 2,14. Esse pastor está de sacanagem comigo, ele está querendo me fazer desvirtuar. Vamos lá. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Versículo 17. Assim também, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Versículo 20. Avança aí para o 20. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Tá aí, pastor, perdeu o Playboy. Eu sabia que a salvação era por obras. Você estava mentindo para a gente esse tempo todo. Calma aí, labareda. Vamos dar uma lida aí. Vamos olhar com carinho esse texto aí, para a gente não tirar a conclusão precipitada. Vamos fazer a exegese correta desse texto. Se nós usarmos esse texto de Tiago 2 para tentar dizer que a salvação é por obras, então a gente pega tudo que a gente leu de Romanos, pega o livro de Romanos, arranca da Bíblia, pica e faz fogueira com esse texto. Porque, irmãos, se eu disser que Tiago 2 está afirmando que a salvação é por obras, eu estou automaticamente dizendo que a Bíblia é contraditória. Não estou? Paulo disse que não é por obras, aí vem Tiago dizendo que é por obras. Como assim? Como é que fica essa questão? Afinal, o que acontece é que Tiago e Paulo não estão discutindo a mesma coisa, apesar de parecer que estão. Eles estão falando sobre salvação, mas num aspecto diferente. E vai ficar muito fácil de você entender isso agora, porque eu gosto de uma explicação do pastor Iago Martins. Ele fala assim, Paulo, ele está falando como encontramos a salvação. Como é que a gente encontra a salvação? Pela fé. Por outro lado, Tiago vem complementar isso, dizendo que nós encontramos essa fé salvífica, a fé que salva, nas obras. Paulo diz que a salvação é encontrada pela fé. Tiago vem e diz, aquela fé que Paulo está falando, nós poderemos evidenciar se ela é verdadeira ou não, pelas obras que a pessoa está realizando. Aí você começa a enxergar um pouquinho diferente esse texto de Tiago. Vamos lá, vamos um pouquinho mais a fundo nisso.
Tiago quer argumentar como identificar e saber diferenciar a fé verdadeira, que é a fé que salva, da fé falsa, que ele chama de fé morta, que é aquela fé que é dita só da boca para fora. Por isso ele começa no versículo 14, dizendo assim: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Perceba a provocação da pergunta que Tiago fez aqui. Ele diz: você fala que tem fé, mas você não tem obras? Será que essa fé que você diz que não tem obra nenhuma, é uma fé que pode realmente te salvar? É isso que ele está abordando. E já que não há como a gente fazer um exame de sangue lá na Unimed, onde o Marconi trabalha, para a gente saber se existe fé verdadeira dentro de cada um de nós, aí Tiago vem e ele dá um exemplo, uma explicação muito fácil para nós fazermos uma reflexão e ensinar como que a gente identifica uma fé verdadeira, a fé de quem realmente foi salvo, da fé falsa, aquela fé do cara que fala só da boca para fora, mas nunca foi salvo por Jesus. Versículo 15, bota aí para nós. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, aqui ele está dando um exemplo, vamos lá. E necessitando de um alimento diário, e um de vocês disser assim: vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas vocês não dão o necessário para o corpo, ou seja, a pessoa diz que precisa, e você simplesmente diz assim: eu vou orar por você. A pessoa diz assim: nossa, eu estou com frio, eu vou orar para Deus te mandar alguém que te dê um casaco. É isso que Tiago está dizendo. O que adianta? A pessoa fala, mas vocês não dão o necessário para ela, vocês não resolvem o problema daquela pessoa. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela é morta. É isso que ele está dizendo. Olha, vocês são crentes mesmo? Então assim, se vocês se dizem crentes, do que adianta vocês dizerem que têm fé, mas não terem atitudes que demonstrem que a fé de vocês é verdadeira? Se um irmão está precisando e você não estende a mão, se você encontra alguém necessitado na rua e não é capaz de comprar uma bolacha para o camarada comer, ou alguém te pede um copo de água e você não dá, é isso que ele está dizendo. Vocês são crentes, então do que adianta dizer que tem fé, mas a atitude de vocês mostrar o contrário? E a essa fé ele chama de fé morta. É possível existir uma fé morta? Não, claro que não, porque a fé morta não é fé de verdade. A fé morta é uma fé falsa, é uma fé mentirosa, é uma fé que só existe nos lábios, mas não existe na vida real. É dessa fé que Tiago está falando e ele está provocando esse diálogo, dizendo: que adianta? Vocês dizem que tem fé, mas será que essa fé de vocês é capaz de salvá-los? Uma fé que não faz obras de caridade, uma fé que não estende a mão para ninguém. Esse tipo de fé vocês estão dizendo que vai salvar vocês? Essa é a retórica de Tiago. E essa fé é uma fé que não pode salvar, pois ela é dita, mas não é vivida. E, irmãos, como tem gente no meio das igrejas hoje vivendo isso aqui, ó. Essa fé morta, essa fé falsa. Uma fé morta não é uma fé que, eu não acredito em dias melhores. Ou aquela fé que diz assim, você não tem fé que as coisas vão dar certo. Não, irmãos. A fé morta que a Bíblia está dizendo é uma fé que não tem obras de caridade, obras de justiça para apresentar. Você diz que é crente, mas você não vive como crente. Tem pessoas que vêm no domingo, fazem stories na igreja, stories do louvor, stories da palavra, e quando sai daquela porta para fora, volta a viver a mesma vida desgraçada que estava vivendo antes de chegar aqui. É esse tipo de fé que Tiago está falando. Pessoas que não querem ser transformadas pelo Espírito Santo, não querem ter seu caráter confrontado, não querem ter sua vida mudada, seus pensamentos, suas atitudes, não querem abandonar a carnalidade dos seus pecados e querem continuar vivendo para seus prazeres próprios. Como tem gente, irmãos, no meio da igreja assim. E a esses, a pergunta de Tiago continua mais viva do que nunca. Será que essa fé que você diz que tem é capaz de te salvar?
Você está realmente vivendo como um cristão que você diz que é e que demonstra que você verdadeiramente foi salvo por Cristo Jesus? As nossas atitudes devem acompanhar a fé que nós professamos ter com os nossos lábios. Por isso que no versículo 18, Tiago vai bater no peito nesse diálogo com os camaradas e vai falar isso aqui, ó, Tiago 2,18, Adriel. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. E aí ele diz, então mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Ele bate no peito e diz assim, vocês querem fazer obras por obras, fé por fé? Então vamos ver quem ganha. Eu tenho obras para mostrar. Eu tenho levado uma vida que faz jus ao título de cristão que eu carrego. Eu sim. Então, irmãos, as obras são a expressão visível da nossa fé. Obra não é para salvação. Você não faz obras para ser salvo, mas você faz obras porque você foi salvo. Se você não tem obras para apresentar, possivelmente você ainda não foi salvo. Ai, que duro ouvir isso, né? É muito pesado, mas é a verdade. Então as obras são a expressão visível da nossa fé. Seja uma fé salvífica, aquela fé que nos salvou, ou uma fé falsa, morta, mentirosa, como diz a palavra de Deus. Então, ainda que sejamos salvos somente pela fé, as obras, elas têm que ser geradas no nosso coração. É consequência. Quem é salvo faz obras. Você não faz obras para se salvar, mas você faz porque você foi salvo. A sua mente mudou, seu entendimento foi transformado, e agora você não consegue mais fazer obras ruins, você faz boas obras para Cristo Jesus. Então não é só dizer que é salvo pela fé e acabou. Ai, agora eu sou salvo pela fé, aleluia, e aí eu vou viver do jeito que eu quiser. Irmãos, não. Uma vez que somos salvos, somos transformados, e uma vez transformados, o que fazemos vai refletir essa transformação. Inevitável, inevitável. Por isso que Tiago tem esse diálogo, e ele diz, vocês dizem que têm fé? Então mostra para mim essas obras que vocês estão fazendo, e eu vou dizer se a fé de vocês é uma fé verdadeira ou é uma fé falsa. Se vocês realmente foram salvos ou se é uma fé mentirosa, dito só da boca para fora. Uma fé que é declarada na boca, mas não gera frutos no coração, é uma fé falsa e que não pode salvar ninguém. Isso que Tiago está dizendo, e a matemática do seu pensamento é muito simples. A matemática é simples. Fé mais salvação igual obras. Não é fé mais obras igual salvação. Você troca obras por salvação de lugar. Fica fé mais salvação igual obras. É isso que Tiago está dizendo. Então não há contradição entre Paulo e Tiago, um complementa o outro. A salvação continua sendo somente pela fé, mas a maneira como vivemos é que vai falar, mais do que as nossas próprias palavras, se o nosso cristianismo é de verdade ou é de mentira. Se realmente fomos salvos e transformados, ou se só saímos emocionados para mais uma semana de pecado. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Sola fide, somente a fé. Somos salvos mediante a fé, mas essa fé tem que ser acompanhada de obras. Obras são evidências do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Por isso que você vê muitas pessoas com a vida toda desgraçada, arrebentada, vindo na igreja e achando que está tudo bem. Não está, irmãos. Se a vida da pessoa não está refletindo as obras que deve refletir, essa pessoa ainda não foi transformada por Deus e não foi salva por Jesus. As obras são a expressão visível da nossa fé. Então, para nós finalizarmos, que a minha e a sua fé seja genuína e verdadeira, em nome de Jesus. Quero chamar o grupo de louvor aqui em cima novamente. Acho que eu falei demais hoje, 8h13 já.
E para nós finalizarmos, talvez alguém levante a seguinte pergunta. Sempre surge essa pergunta também, né? Quando falamos de salvação, obras e tudo mais. Pastor, então se a salvação é somente pela fé e não por obras, significa que eu posso viver do jeito que eu quiser e continuarei salvo desde que eu continue crendo em Jesus? Eu fazia boas obras, mas resolvi parar. Agora eu quero só continuar crendo. Eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais fazer parte do movimento cristão. Eu quero só ficar em casa, crendo no Senhor Jesus, eu e Deus, sozinho. Tem como? Eu acredito que essa pergunta já foi respondida há pouco aqui. Mas eu gostaria de encerrar com uma passagem que nos dá uma resposta muito específica para essa questão. Romanos 6, capítulo 6, versículo 1. Põe para nós aí, Adriel. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Irmãos, a salvação não é por obras, mas você já entendeu que as obras que praticamos evidenciam se somos verdadeiramente salvos ou não. Uma pessoa verdadeiramente salva, ela não continua vivendo em pecado. O pecado faz parte da nossa natureza e não vamos conseguir abolir o pecado até o dia que formos levados para a glória. Ou que morrermos aqui, né, antes de Jesus voltar. Mas o pecado na vida do salvo, o pecado na vida daquele que foi transformado, ele é um acidente de percurso. Ele não é algo intencional, não é de caso pensado, premeditado que eu vou fazer. Eu vou esperar acontecer aquela situação para que eu possa pecar novamente naquilo lá. Esse é um indício de uma pessoa que nunca foi transformada no seu entendimento, que talvez nunca foi salva por Jesus. Porque aquele que foi salvo também foi transformado por ele em seus pensamentos e intenções. O pecado acontece sim na vida do salvo, mas não intencionalmente, mas como esse acidente. E ele sempre vai se arrepender e pedir perdão. Sempre vai se arrepender e pedir perdão. Então, nós nunca conseguiremos nos livrar totalmente do pecado. Mas se recebermos a Jesus e permitirmos que ele faça sua obra na nossa vida, então certamente teremos os nossos corações transformados. E nessa noite, o convite para as nossas vidas é: se vínhamos tentando nos justificar por qualquer outro meio diante de Deus, por mérito, por esforço, por alguma obra humana alcançar a salvação, hoje é dia de nós abandonarmos esses esforços e confiarmos unicamente na justiça que vem através da fé em Cristo Jesus. Esse é o convite para mim e para a sua vida. Abandonar a participação humana, esforços, méritos e nos lançarmos na maravilhosa graça de Deus que nos alcançou, confiando que somente em Cristo temos a salvação. Amém? Eu quero orar por você nesse instante. Queria que você fechasse seus olhos.